Olá, seja bem-vindo. Eu espero que o conteúdo desse vídeo seja muito útil para você no dia de hoje. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você quiser. Para se aprender a não dualidade, e aludimos aqui aquilo que, de certa forma, constitui o cerne da questão, tão fundamental para o Zen, seria útil nos alongarmos na abordagem da epistemologia, ou seja, uma teoria do conhecimento, que quadra com os fatos da ciência e, como se demonstrará, conduz inevitavelmente à posição Zen. Ao longo desta análise, por vezes me afastarei do propósito do tema principal para tratar de vários problemas aparentemente paralelos, mas que na verdade podem contribuir para o esclarecimento do mais importante. Cognição, ou ato de conhecer, parece sugerir uma relação entre um observador e um objeto. Primeiramente, portanto, examinemos a natureza do observador a fim de entender o processo total. Obviamente, o observador consiste em um mecanismo sensor, isto é, os 5 sentidos mais um interpretador ou analisador de dados. O cérebro, a máquina de pensar. O primeiro, o mecanismo sensor, formado pelos 5 sentidos, possui seus equivalentes físicos em instrumentos científicos produzidos pelo homem, e embora os produtos naturais se apresentem de muitas maneiras infinitamente mais refinados, sua natureza básica assemelha-se ou identifica-se com a dos aparelhos artificiais e seu funcionamento. É relativamente bem conhecido, de modo que não merece aqui maiores análises. Investiguemos, portanto, neste ponto, a natureza e funcionamento da máquina de pensar humana. Ao considerar a natureza dessa máquina, deparamos-nos com o problema do ego. A informação recebida pelos órgãos sensoriais é de alguma forma coordenada e interpretada por estarmos inclinados a dizer alguma coisa, um centro discriminador, a nossa consciência, talvez. Porém, trata-se de uma coisa, isto é, de entidade bem definida, limitada no espaço e no tempo? Como todas as outras coisas, todo objeto e todo fenômeno que observamos se apresentam no tempo e no espaço, nossa tendência é acreditar no mesmo fato em relação à consciência. A propensão é concordar com Descartes. Existe pensamento, existe consciência. Logo, o que produz ou expressa essa consciência deve ser uma entidade independente, permanente, o eu ou o ego. De modo que, se tivermos de duvidar de tudo, ou mais, podemos pelo menos ter a certeza de que existe esse eu incontestavelmente. Mas não seria isso uma petição de princípio, ou talvez uma racionalização de desejo resultante do apego a tabus de salvação da permanência num mundo passageiro? Um mundo em que todos os objetos e fenômenos são irreais no sentido de serem indeterminados. Como já esclareceu o Sunyavada ou o Madhyamika, o sistema metafísico básico fundamental do budismo, que foi principalmente desenvolvido por Nagarjuna. Esse aspecto da questão geralmente não compreendem aqueles que definem essa filosofia como uma forma inútil de dialética, ou como puro niilismo. O Sunyavada não nega a realidade dos fenômenos do mundo, apenas diferencia de maneira clara e minuciosa a realidade de sua manifestação. Os fenômenos constituem realidade na medida em que são a manifestação desta realidade, e são irreais enquanto definidos ou determinados em termos de ocorrências fenomenais, posto não se poder definir uma coisa por ela mesma, mas apenas por algo mais fundamental do que ela. Em outras palavras, qualquer conceito sobre os fenômenos é vazio e real. Assim resta apenas ver as coisas puramente em sua assemelhação. A posição do homem frente a esse problema é ao mesmo tempo altamente interessante e complexa.
Subconscientemente, ele percebe o vazio de todos os objetos e objetivos deste mundo, a completa inutilidade, como se costuma dizer às vezes. Entretanto, criado de maneira errada quanto à questão e condicionado a basear toda a sua vida nas chamadas realizações de determinados objetivos, sem os quais a vida não teria valor, um grave conflito está sempre presente em seu subconsciente, um inevitável resultado de uma contradição fundamental. Essa sutil forma de neurose se expressa na afirmação do ego como entidade à parte, numa chamada atitude positiva em relação à vida, que é o acobertamento da profunda e dolorosa sensação de desespero e vazio. De acordo com o Zen, a visão do interior da própria natureza é um entendimento total desse vazio do mundo dos fenômenos, da multiplicidade e do ego. Por meio dessa percepção intensamente penetrante das coisas como realmente são, transcende-se o pensamento conceitual e, como dizem os budistas, alcança-se a natureza de Buda. Isto é, sente-se a realidade como experiência direta. Então o ego, enquanto entidade independente, é entendido como ilusão e fonte de todos os apegos, desejos e sofrimentos. E a sensação de inutilidade e desespero anterior ao Satori também é vista como irreal e por inteiro um produto do processo de condicionamento que não se baseava na realidade, mas na atividade imaginativa emocional da mente. Afastei-me, porém, do assunto principal ao tratar das razões por que o homem insiste em determinadas noções enganosas. Continuemos, pois, nossa investigação da correção, ou antes, da habitual noção dualista de consciência. Tal é o costume de se considerar o corpo e o espírito como duas entidades separadas, que o homem alimenta a ideia de que a consciência mora no corpo, ou talvez mais especificamente, em alguma parte do corpo, como a cabeça ou o coração. Creio serem os polinésios que consideram o coração como centro da consciência. Consequentemente, ele alega existir como ego claramente definido, ao afirmar que seu corpo e sua mente são unicamente seus. Ora, existem vários erros lógicos e suposições sem comprovação na base desse processo de pensamento, que, portanto, caracteriza-se mais pelas conclusões apressadas. Em primeiro lugar, as tradicionais suposições de que corpo e espírito são independentes, e que, como elementos independentes, manifestam-se de maneira semelhante. Isto é, já que o corpo possui forma, também a mente deve tê-la. As duas formas devem se ajustar de algum modo e possivelmente coincidir. Precisa existir uma terceira entidade que reúna as duas formas. O conjunto total de corpo e espírito representa uma ilha no universo, isolada por completo de qualquer outra dessas ilhas. A isto se dá o nome de individualidade ou personalidade. Demais, cada um desses conjuntos é um composto duradouro, pelo menos até a morte física do corpo, que de alguma forma parece desafiar a ubíqua transitoriedade observável no universo. Tudo isso, afirma-se, constitui o ego ou o eu, e se considera não como composto empírico, mas como faceta da realidade absoluta. Para o homem que não formulou essas diversas suposições, arbitrárias e injustificadas, algumas das quais mencionadas aqui, a perspectiva dualista é evidentemente real. E ele simplesmente não consegue deixar de ver o mundo de maneira não dualista. Para essa pessoa, corpo e espírito ainda teriam seu aspecto de corpo e espírito, com a diferença de que a especulação metafísica implícita de seu interrelacionamento e localização no tempo e no espaço estariam totalmente ausentes. Corpo e espírito seriam considerados duas manifestações da realidade que está na base dos fenômenos do mundo e que é única,
Em outras palavras, corpo é igual a espírito, se quisermos apresentá-lo sob forma matemática. Assim, o não dualista estaria um pouco adiante e diria: a realidade que transcende meu corpo e espírito não difere da única realidade que dá fundamento a todos os fenômenos. A realidade que se apresenta como eu é parte da grande corrente da vida, que não apenas engloba a vida orgânica, mas também o mundo inanimado. Aquela corrente que, pelo seu fluir constante, representa a própria transitoriedade. Visão fluente exigiria outro conjunto de suposições arbitrárias e injustificadas sobre a percepção da realidade, mas para a consciência zen, essas palavras já não representam proposição intelectual, mas apenas a tradução linguística de uma experiência vívida. Agora, deve ser possível provar, em bases puramente lógicas, que a posição dualista é por completo indefensável. E creio que isso já tenha sido feito pela poderosa dialética de Nagarjuna e daqueles que o seguiram. Provar pelos mesmos meios que o não dualismo é correto pode ser tarefa muito difícil. Na verdade, considero impossível por dois motivos. Não é uma questão de duas alternativas em que, ao se provar a incorreção de uma, a outra deve obrigatoriamente ser correta. Nagarjuna simplesmente mostra que qualquer visão conceitual da realidade é necessariamente vazia, e não nega que o mesmo se aplique também à sua própria dialética, mas mostra que isso não invalida, mas efetivamente confirma sua tese. Em segundo lugar, é por definição dualista o simples fato de se demonstrar um determinado aspecto pelo argumento lógico, pelo processo da razão, posto basear-se no intelecto discursivo que ele próprio surgiu através de uma existência firmemente baseada no dualismo. Assim, tentássemos nos utilizar de dualismo para a prova do não dualismo, seria grotesco. No entanto, o que se pode fazer é que o raciocínio discursivo consegue, por seus próprios meios, mostrar os limites de suas capacidades e a extensão de sua aplicabilidade. Mas isso também não prova absolutamente nada, embora a compreensão desse processo acarrete efeito maravilhoso na incrementação do conhecimento e da percepção de uma pessoa em relação à realidade, e abra o caminho para que o prajna, ou intuição, se desenvolva na preparação da explosão final do satori. Concomitantemente, a aplicação do método científico, em geral, pode percorrer um longo caminho em direção à prova da plausibilidade ou não de certos pontos de vista comumente defendidos. Por exemplo, alguém que tenha acompanhado minha crítica do habitual dualismo nas considerações de corpo e espírito pode apresentar a seguinte objeção: admito que o senhor me convenceu serem o corpo e o espírito um único elemento, mas longe de provar que o ego não representa entidade à parte, o senhor na verdade enfraqueceu por suas próprias palavras o seu argumento, porque agora posso defender com mais razão ainda a identidade independente do ego. Como uma coisa, no tempo e no espaço, eu sou o meu corpo. Posto que meu corpo parece ser algo de natureza própria, o mesmo deve se aplicar ao ego. Como responder à objeção? Na realidade, a posição a que somos chamados a refutar assemelha-se muito à defendida pelo materialista puro. Para este, só existe a matéria, o corpo, constituindo a mente um mero subproduto do cérebro ou algo parecido, com o modo como se produzem os hormônios nas glândulas de secreção interna. Nos dois casos, temos o argumento de que o ego se define no tempo e no espaço pelo corpo. Como o corpo é uma coisa definida, assim deve ser o ego. A falácia encontra-se na primeira parte da proposição. Inicialmente, o corpo é um composto formado de muitos elementos. Os bioquímicos e os fisiologistas já retiraram tecidos e até órgãos inteiros, como o coração,
e os mantiveram em funcionamento fora do corpo onde estavam. Notícias recentes da União Soviética dão conta de que os cientistas conseguiram transplantar órgãos vitais do organismo de um indivíduo para o outro. Eu não acredito. Nossa, é pra gente ver como o livro é antigo, hein? Em vista desses fatos, o que resta da nossa concepção de individualidade? Há muitos fatos na bioquímica que confirmam a unidade fundamental de toda a vida. Processos bioquímicos idênticos ocorrem em pessoas diferentes e, de um ponto de vista mais geral, nem mesmo a singularidade da espécie indica o contrário. A teoria da evolução demonstrou especificamente que as diversas espécies relacionam-se intimamente entre si e que uma espécie pode realmente, de súbito, produzir uma nova espécie pelas chamadas mutações, as quais podem se originar, por exemplo, de determinados tipos de radiação. A estrutura química de certas enzimas, que são catalistas bioquímicos, em geral se assemelha muito em ramificações amplamente divergentes da vida. Por exemplo, o RAEN, pigmento vermelho do sangue, apresenta-se em todas as células vivas como componente dos enzimas relacionado a oxidações biológicas. Sua composição química parece assemelhar-se bastante à da clorofila, substância que dá a cor verde às plantas e cuja presença é necessária à fotossíntese. A principal diferença entre os dois é que o primeiro contém ferro e o segundo magnésio, numa estrutura de resto quase idêntica, formada de átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Da análise objetiva de todos esses dados fornecidos pelas ciências físicas e biológicas, descortina-se, inevitavelmente, magnífica perspectiva da vida como um grande e extremamente complexo quebra-cabeças. Perspectiva, porém, que não engloba apenas a vida, mas também o mundo inanimado, posto que em todo o universo ocorrem os mesmos elementos físicos e as mesmas leis governam seus interrelacionamentos. E por fim, nesse contexto, devemos acrescentar algumas palavras a respeito das definidas extensões espaciais do corpo. O meu corpo é a parte de meu ser de que tenho conhecimento pelos sentidos. Graças à visão, ele se apresenta para mim como algo definido no espaço, porque todas as informações de minha visão são interpretadas em termos espaciais. O cego que de repente recupere as vistas não consegue ver as coisas em perspectiva de espaço, pois esta é função do cérebro que só aos poucos se desenvolve. Para ele, portanto, a noção de espaço como a possuímos é por inteiro desconhecida, e ele tende a aprender a ver as coisas em termos espaciais, ou seja, pelo condicionamento, ele adquire o que, na criancinha, ocorre como acompanhamento natural do desenvolvimento. Ademais, a pele, que parece limitar-me, interage continuamente com a atmosfera, de certa forma contribuindo com o meu processo geral de respiração, e ainda absorve ou libera energia de calor conforme a necessidade, e recebe informações importantes para os sentidos. Longe de constituir o fim de minha existência orgânica, a pele parece situar-se em seu centro, participando ativamente dos processos metabólicos e neurológicos. Ao contrário da película de celofane que envolve a linguiça, minha pele não é uma vedação, mas uma passagem. Tudo o que faço, e até mesmo tudo o que se processa no interior de minha pele, relacionam-se, de algum modo, ao que ocorre no exterior. Em verdade, mais correto seria afirmar que tudo o que acontece dentro de meu organismo é parte do processo maior da vida, cujas manifestações transcendem a delineação de minha pele. Até a minha mobilidade, independente, constitui de fato uma ilusão. Nenhum movimento do meu corpo jamais se restringe apenas ao meu corpo. A rigor, o que ocorre é uma alteração no equilíbrio das forças de atração, de massa,
entre diversos corpos em torno de um único centro gravitacional. Como a Terra é tão grande e relativamente o meu corpo tão pequeno, o movimento do meu corpo provoca apenas um movimento de pequenez infinitesimal na Terra. Ou, em outras palavras, o nosso centro de gravidade comum coincide com o centro gravitacional do planeta. Mas isso não altera o fato de que, em princípio, existe interação entre os corpos e não simplesmente ação. Se imaginarmos a Terra reduzida a dimensões de um pequeno satélite artificial, de peso equivalente ao do meu corpo, então certamente todos os meus movimentos físicos terão de ser considerados em articulação e absoluta simultaneidade com os do satélite. Até este ponto, examinamos as coisas de um ponto de vista macromolecular. Da perspectiva micromolecular e submolecular, há uma força ainda maior a somar-se à argumentação contra a dualidade. Não só os átomos da minha pele, de todo o meu corpo, possuem campos eletromagnéticos que, segundo a física clássica, estendem-se pelo espaço até o infinito. Seja lá o que for isso, mas toda noção de dimensão espacial se desmorona neste ponto. Ao examinarmos algumas das mínimas partículas fundamentais que constituem o átomo, descobrimos não fazer o menor sentido falarmos de sua localização no tempo e no espaço. Elas já não se comportam como corpúsculos, e a definição mais aproximada que os físicos empregam é ondas de probabilidade. Salve helicóptero! O substrato, porém, é desconhecido, ou melhor, não pode ser relatado de maneira a fazer sentido para o intelecto discursivo. Resta-nos apenas uma equação matemática e, mesmo assim, quadridimensional. É importante agora entender por que ocorre esse fato na física e perceber que ele havia de ocorrer. À medida que vamos explorando partículas ditas fundamentais, cada vez menores, deve chegar um momento em que há uma ruptura, que proponho denominar barreira do espaço-tempo. Em outras palavras, não mais reconheceremos propriedades e características. As noções de volume, massa, energia e etc. perdem todo o significado, posto serem propriedades pertencentes ao acúmulo macromolecular ou ao micromolecular. Nas proporções de partículas subfundamentais, obviamente, será impossível prosseguir a definição das propriedades nos termos das próprias partículas. Tão impossível quanto uma faca cortar a si mesma ou um olho enxergar a si próprio. Ver observações que vai ter mais para frente a respeito do Sunyavada. Também é possível ver o problema da seguinte maneira: não se pode expressar o desconhecimento com os termos do conhecido. Assim, alguns físicos consideram que as partículas fundamentais, ou seja, o elétron, representa, na verdade, ocorrências ou manifestações momentâneas de processos gerais. O mesmo parece aplicável às constantes físicas da outra extremidade da escala de magnitudes, como a velocidade da luz, que constitui a máxima velocidade possível na natureza. Da mesma maneira que não se pode continuar a subdivisão da matéria e, portanto, do espaço, também não se pode imprimir maior aceleração a uma entidade que se desloca no espaço à velocidade da luz, o que seria impossível em termos de física. Este parece-me constituir um paradoxo semelhante, um caso semelhante em que a compreensão e o discernimento chegam ao fim. Tem de chegar ao fim porque, mais uma vez, rompemos a barreira de espaço-tempo. Foi complexo esse capítulo, hein? Encerramos aqui esse capítulo. Deixo o link, deixo o convite para você se inscrever no canal. Segue aí o link dessa playlist para você acompanhar a leitura na ordem correta. Desejo a todos um ótimo dia, um grande abraço e até o próximo capítulo. Valeu, tchau, tchau.
Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.